Para a gente iniciar falando sobre a depressão existencial, a crise existencial, primeiro, o que vai ser abordado aqui hoje, né? A gente vai relembrar o conceito do que é uma desintegração positiva. Por que a gente vai relembrar? Porque no módulo 4, quem já assistiu, né, o módulo, o módulo 3 do Divas no Divã, eu falo, tanto eu quanto a Daphne, a gente fala sobre a desintegração positiva, o que é, né, como que ela está presente na vida de algumas pessoas, mas como ela está muito presente na vida do superdotado. Vou explicar para vocês o que é a depressão existencial, 7 sinais da depressão existencial e como a gente pode identificar esses sinais para vocês terem essa autopercepção. 7 características de mulheres superdotadas que têm uma tendência a ter mais da depressão existencial. E, por fim, como a gente consegue lidar com esse momento, né, na vida, que é a depressão existencial, a crise existencial, certo? Então, antes que a gente comece falando, né, sobre a depressão existencial em si, eu quero começar com uma pequena história, né? Essa história explicando um pouquinho sobre a desintegração positiva. Essa história ela começa lá na linha do tempo, em 1960. Existem vários tipos de crises, né, que uma pessoa pode apresentar. E uma delas, né, é a crise existencial. Talvez, por exemplo, você já tenha caído naquele estranho abismo, por exemplo, onde você não consegue parar de se perguntar qual que é o sentido da vida, qual que é o sentido de tudo isso. O mundo, muitas vezes, a sua própria vida, a sua existência, acaba sendo uma questão, né, um ponto que gira em torno de vários conflitos. Então, para a gente entender essa teoria, lá na década de 1960, um psiquiatra polonês chamado Kazimierz Dabrowski, ele criou o termo chamado desintegração positiva, para explicar esse fenômeno psicológico que a maioria dos seres humanos passam, mas que afeta de uma forma muito mais intensa as pessoas altamente inteligentes e as pessoas altamente sensíveis. Esse conceito, ele continua até nos tempos atuais, né, sendo muito interessante e esclarecedor, porque o Dabrowski, ele observou que as mentes de crianças, adolescentes e adultos superdotados pareciam, às vezes, entrar numa espécie de processo de desfragmentação. As suas mentes, elas tiveram que entrar num colapso, mais ou menos no sentido figurado, né, para se recompor de uma maneira diferente. E depois que essas pessoas entraram em contato com as respostas dessas questões e dessas explicações para suas dúvidas, elas começaram a dar mais sentido à sua vida. Então, sempre existe questionamentos, existe uma busca por respostas, e essa mente, ela vai se desintegrando e se reconstruindo. E aí, Dabrowski, ele escolheu bem o nome dessa depressão existencial, porque essa desintegração, existe partes da nossa mente que vão se reconstruindo. E quando elas vão desmoronando, as nossas crenças, os nossos padrões de pensamento, as nossas emoções, os nossos valores, eles deixam de ser válidos. E a gente vai reconstituindo isso através das nossas experiências, através das nossas buscas de conhecimento, de autoconhecimento. Então, esse ciclo é um ciclo contínuo. E como que a gente pode atualizar esse sistema operacional da nossa mente? É como se a gente pensasse ali em um computador, que existe um tempo ali de validade, e sempre a gente precisa estar fazendo backup ali, trazendo mais configurações diferentes, né? E a nossa mente praticamente acontece da mesma forma. Então, a sua mente, ela se desenvolve e adquire novas competências, novas habilidades. Mas é inevitável a gente passar por esse processo sem dor, sem medo e de forma leve, porque existe muitas vezes tudo que envolve essas emoções mais complexas que leva a essa desintegração positiva. E aí que entra um jogo de aspecto positivo sobre esse conceito. Quando a gente se recompõe, você acaba criando uma versão melhor de si. Eu sei que isso é lindo na teoria, né? Mas nós sabemos que na vida real isso é muito intenso e muitas vezes traz emoções muito avassaladoras, né, pra gente. Por isso que muitas vezes precisamos de suporte. E aí, Dabrowski, ele acreditava que este processo, ele leva os avanços no desenvolvimento humano. Na verdade, Dabrowski, ele, por ser especialista, né, tanto na psicologia quanto na psiquiatria da personalidade, ele definiu 5 etapas específicas para estágios que esse indivíduo com QI alto tende a experimentar. Então, eu vou estar caminhando com vocês nesses 5 estágios.
antes da gente entrar de fato, assim, o que é a depressão existencial, do que os sinais de alerta, para vocês até identificarem se já passaram por esses processos, se vocês estão vivendo atualmente, e a partir dessa autoidentificação fica até mais claro o segmento das próximas informações que eu vou trazer para vocês. Então, assim, eu quero relembrar, né, esses pontos que já foi abordado no módulo 3, sobre a desintegração positiva. Se caso vocês ainda não assistiram ou se tiveram dúvida, pode voltar lá na plataforma. E aí, se caso, né, depois dessa aula também tiverem dúvida, pode chamar lá no grupo, né, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês também. Então, sobre a desintegração positiva, existe um ponto ali que eu considero muito interessante, que essa desintegração, ela é importante para a gente se tornar cada vez mais pessoas autênticas. Então, de forma muito específica, né, essa desintegração, ela acaba sendo uma estrutura muito útil para a gente compreender como que é esse funcionamento da evolução e da construção da nossa personalidade. E aí, de acordo com essa abordagem, o desenvolvimento mental de alguém com um QI elevado passa por essas séries de transcrições concretas. Essa trajetória dessas transcrições é sempre muito ascendente. Então, é muito difícil você ver a pessoa passar por uma depressão existencial e voltar uma casa, né? Ou voltar ali no estágio anterior. Porque cada vez mais que tem essa tomada de consciência que expande para as informações, essa pessoa vai evoluindo, né? Mais ou menos essas palavras que Dabrowski traz. E se a gente fosse pensar, né, esse indivíduo ele está em evolução, tornando-se mais capaz de desenvolver essa parte cognitiva, a parte emocional, e o curioso, porém, desse fato, é que cada passo em frente acaba sendo o resultado de uma crise. Por isso que eu falei que acaba sendo algo contínuo. Mas existem crises que são mais leves, existem crises que são mais intensas, e existem crises que podem estacionar a gente. E aí, essas que chegam a estacionar, né, que acaba gerando um prejuízo muito agudo e intenso, a gente precisa buscar ajuda, né, para não entrar nessa estagnação também de evolução. E aí, essa evolução acontece, por exemplo, quando aquela criança, aquele adolescente ou adulto passa por uma experiência altamente frustrante. Às vezes, uma experiência frustrante, alguma situação ligada a alguns pilares da vida, que causa muito sofrimento. E esse sofrimento, ele é muito significativo. E aí, essas dúvidas existenciais, elas costumam desencadear, nesses momentos, né, muitas emoções e, como eu falei, questionamentos sobre a vida que são muito intensos. Às vezes a gente acredita, mas todo mundo passa por esses questionamentos, né? Todo mundo, por um momento na vida, tenta rever o que é ou o que faz aqui. Mas, na verdade, não é muito comum. As pessoas que vivem esse processo acham que todo mundo vive, mas não é todo mundo que vive, certo? Então, vocês acabam se tornando, por exemplo, mais introspectivos, começam a se perguntar por que o mundo é como ele é, por que as pessoas fazem o que fazem, o que o futuro pode reservar da gente. E também a gente acaba se sentindo mais consciente da nossa própria mortalidade, entre outras coisas, né? Como se quando a gente fala da crise existencial, está muito relacionado do pós, né? O que vai ser depois? Quais que são os meus objetivos aqui? Então, em análise de um artigo da teoria da integração positiva e superdotação de Dabrowski, alguns pesquisadores, né, chegaram a resultados da pesquisa sobre as excitabilidades. Eu falo sobre isso também no módulo 3, mas uma das coisas que esses pesquisadores descobriram é que, em média, os indivíduos superdotados apresentam as superexcitabilidades. Ou seja, eles vão possuir uma imaginação mais ativa, que isso tende a levar eles a sentirem emoções cada vez mais intensas e serem cada vez mais impulsivos. Então, esses 3 pontos são pontos bem significativos que a gente tem que levar em consideração quando existe essa crise existencial, porque acaba potencializando tudo aquilo que você já está sentindo, certo? E aí, quando a gente pensa nesses fatores que tornam esse momento dessa crise existencial mais intensa, isso acaba ficando muito mais problemático também. Consequentemente, isso gera, né, mais sofrimento e essa pessoa precisa de mais estruturação, precisa de mais ferramentas para passar por essas crises de uma forma mais leve. Então, falando sobre os 5 níveis, né, da desintegração positiva. Existe a desintegração primária,
este primeiro nível de desenvolvimento acontece muitas vezes ali na primeira infância. Então, aqui, uma criança que tem uma inteligência, né, acima da média, ou muitas vezes é hipersensível, ela acaba tendo a sua primeira crise, essa desintegração primária. Os seus instintos e comportamentos, muitas vezes ali na primeira infância, que são comportamentos egoístas, eles se misturam aos interesses pelo que está sendo trazido para ela naquele contexto imediato. Então, ela tem um desejo de explorar, descobrir, manipular, aprender. E isso tudo leva ela a amadurecer mais cedo do que as outras crianças. Por isso que, quando a gente fala sobre características da infância, é aquela criança super curiosa, uma curiosidade insaciável, ela vai quebrando alguns pontos, né, de perceber só ela, e se expande, ela começa a andar com pessoas e crianças que têm uma idade mais elevada do que ela, tudo em busca de roubar conhecimentos, né? E esses questionamentos da desintegração positiva, essa desintegração primária, acontece ainda ali na infância. Então, acaba tendo vários tipos de crise. E aí, eu lembro, é muito comum quando a gente conversa, né, com adultos que resgatam ali a memória da infância. Aqui eu lembro com meus 8 anos, mais ou menos, os questionamentos sobre a vida. Como eu venho, né, de um berço familiar religioso, né, da católica, para mim não fazia sentido nenhum eu estudar, ter relacionamento, fazer faculdade. Para quê? Se a gente ia morrer e acabar tudo. Não fazia sentido isso para mim. Então, toda vez que entrava num assunto de vida após a morte ou de morte em si, me trazia muitos questionamentos. Porque ali a católica traz uma fala muito superficial, né? A gente acaba questionando muito, né? Então, isso da vida eterna, e aí eu ficava perguntando, tá, mas e as pessoas que eu criei vínculo? Eu vou perder essas pessoas, né? Então, eu não quero me envolver com ninguém. São muitas questões, imagina, uma criança de 8 anos, né, passando por esse sofrimento. Eu sofria muito, né, por isso. E quando a gente passa para a desintegração uninível, que é o segundo nível, nessa fase, as crianças ou pré-adolescentes, eles precisam se sentir aceitos pelos seus pares, e aí aqui eles não conseguem, muitas vezes, essa ligação, o que vai desencadear uma primeira crise existencial muito grave. Quando existe o nível 1, ainda é uma crise que existe os questionamentos e essa criança consegue passar por ela. Porém, no nível 2, que ela tenta se encaixar ali ou ser aceita num grupo, e ela não consegue, porque os interesses são totalmente diferentes, vem uma crise muito grave, né? E a gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes esse pré-adolescente visita ali um consultório de um médico, psiquiatra, por exemplo, e aí é feito vários tipos de diagnósticos, porque se existir uma impulsividade, se existe muitas vezes um comportamento para lidar com essas emoções de forma mais agressiva, se essa criança oscila de humor muito rápido, né, pode ser confundido com um tipo de transtorno específico, e a abordagem direcionada, às vezes, não é feita nesse momento. Então, a gente precisa ter muito cuidado aqui também. E sempre perguntar qual que é o conteúdo dessas crises. Porque o superdotado ele pode abrir também uma crise depressiva padrão, né? Mas aqui vai ser tudo mais profundo e sempre vai vir acompanhado questionamentos sobre a vida, o que eu faço aqui, quem são essas pessoas, por que eu não me encaixo, por que eu me sinto diferente, por que não é o que as pessoas falam ou acreditam. Então, existe tudo isso que envolve essas questões e não é somente uma depressão, né? É tudo mais profundo. O terceiro nível é o nível da integração multinível espontânea. Aqui, essa desintegração positiva também ocorre quando o indivíduo, repentinamente, ele se sente insatisfeito com quem ele é, insatisfeito com o que ele conquistou até aquele ponto, e as pessoas superdotadas geralmente atingem esse nível no auge da sua juventude. E aí isso vai levar o quê? A essa pessoa a reformular os seus objetivos, a deixar alguns projetos e ideias para trás. Eles se sentem muitas vezes em desacordo com eles mesmos, mas eles acabam superando isso e apresentando novas soluções para aquilo que eles estão executando. Então, a gente começa a observar que a crise existencial ela acaba tendo um outro contexto aqui. Porque além de questionar a vida, o mundo, tudo, ela passa a olhar para ela. Começa a ficar insatisfeito com tudo que ela conquistou até hoje, que ela poderia fazer algo diferente, ela poderia contribuir de uma forma melhor, por exemplo. Então, esses questionamentos de insatisfação com ela, o que conquistou,
leva ela a, muitas vezes, reformular a vida inteira, não só em projetos de trabalho, mas também em relacionamentos. Aquele relacionamento que já durou não sei quantos anos e não saiu do lugar, essa pessoa ela vai ressignificar isso, as amizades, alguns convívios familiares também, ela vai reformulando e mudando vários pilares da vida dela. Isso pode ser muito intenso para uma pessoa, né? Mas depois que ela passa por esse processo, ela sempre vai apresentar novas soluções para aquelas questões que ela vinha trazendo, né? O quarto nível, que é o da desintegração multinível dirigida, você vê que existe uma diferença, né? Aqui é o multinível espontâneo, e aqui no quarto é o multinível dirigido. Por quê? O quarto nível de desenvolvimento, apresentado pelos indivíduos superdotados, segundo Dabrowski, acontece quando eles percebem que passaram muito tempo focados em si mesmo e nas suas necessidades, e talvez seja a hora deles abrirem para outras pessoas, ser mais altruístas, de trabalhar para um bem maior. E durante essa fase, eles adotam valores mais elevados e valores mais universais com o todo. Porque aqui, no terceiro nível, é algo muito direcionado a ele. Então, superdotados, por exemplo, que tem uma superestabilidade intelectual e está no terceiro nível, ele está ali muito consumindo conteúdos para ele, de autoconhecimento, conteúdos de mudanças, né, que eu preciso em busca de respostas para as minhas questões. Quando ele passa para o quarto nível, que acaba também sendo uma crise, ele tem uma necessidade absurda de expandir isso para o mundo, né? Como que eu tenho tanto conhecimento e não compartilho isso com as outras pessoas? Então, ele acaba deixando, né, de ser egoísta, porque o conhecimento por si só, quando a pessoa só se alimenta dele, é uma coisa que fica só para você. E o conhecimento é algo muito rico. E eu observo que, ainda mais nesse momento, né, que a gente está, de rede social, aquele que é superdotado, ele tem uma necessidade absurda de compartilhar os conhecimentos deles, né? Então, lógico que na rede social tem muitas pessoas que compartilham conhecimento, mas às vezes é muito superficial, muito vago, né? Mas aquele que é superdotado, ele vê uma oportunidade de expandir isso e ajudar o máximo de pessoas, porque ele vai adotando realmente valores mais elevados de expansão mesmo, de tudo aquilo que ele descobriu, das correlações que ele acaba fazendo, de todos os conhecimentos e vivências. Então, ele também, além do sofrimento que ele apresenta quando ele toma conta disso, ele expande e acaba criando soluções para compartilhar isso. E aí, o nível 5, que é a integração secundária, é uma responsabilidade, uma gentileza e um altruísmo. O que isso acontece? Nessa última etapa, o indivíduo ele passa a fixar o olhar em princípios mais abstratos e em níveis superiores. Então, aqui, a pessoa superdotada que passa por essa crise, ela vai trabalhar para ajudar os outros a contribuir de uma forma com o seu trabalho e esforço. Agora eles vão querer deixar a sua marca no mundo, um legado ali para a humanidade. O seu foco ele muda para a promoção de progresso no todo. Não é todas as pessoas que chegam nessa quinta fase, né? Muitas, como eu falei, acabam entrando no nível 3, muitas acabam entrando no nível 4, e a partir daí pode estacionar, né? Então, muitas vezes a gente precisa ajudar esse superdotado a passar de nível também, porque ele tem muito a oferecer, mas cada um tem o seu tempo, certo? E aí, por último, existe uma coisa muito importante que eu sempre gosto de mencionar sobre a desintegração positiva, porque esse modelo ele vai englobar uma visão do mundo muito esperançosa que o superdotado tem. E muitas vezes essa visão de mundo é irrealista. Então, o que acontece? Muitas pessoas não vão conseguir o tipo de progresso que eles desejam, esse tipo de progresso que Dabrowski cita, e essas mudanças não ocorrendo, e muitas vezes elas não ocorrem automaticamente, essas pessoas ficam presas, apanhadas em crises, o que leva muitas vezes à ansiedade ou à depressão. Então, eu gosto de começar esse assunto sobre a depressão existencial, mostrando para vocês que existem essas etapas. Muitas pessoas passam por essas etapas, porém no superdotado é muito mais intenso. E aqui, quando você não tem conhecimento de que possa passar por esses níveis e que você precisa de ajuda para dar um segmento para o próximo nível, fica mais difícil, né? É como se a gente não visse saída, né, no fim do túnel, mas existe, tá? Então, o objetivo aqui é
eu passar para vocês alguns pontos para a gente fazer essa identificação, se caso você esteja vivendo esse momento. Saber que se você já passou por uma crise, é bem provável que mais lá na frente você possa passar por uma outra. Mas, quando você adquire conhecimento e as ferramentas, você sabe que pode passar de uma forma mais leve por ela, porque é possível. É possível a gente passar por essas fases e você se tornar cada vez mais fortalecida e atingir outros níveis também dentro desse processo, tá? Então, o que é a depressão ou crise existencial? Muitas vezes, os sentimentos, né, que a gente acaba carregando são sentimentos de tristeza, de culpa, de desespero, muitas vezes frustração ou sem esperança, porque a gente não consegue ver que pode contribuir de uma forma digna, né, das nossas capacidades, e isso vai levando a alguns tipos de sentimentos. Então, se a gente pudesse trazer ali uma definição para a depressão existencial, ela também é conhecida como ansiedade existencial, angústia existencial ou a crise de depressão existencial. Ela envolve alguns sentimentos que a gente apresenta, como falta de sentido, isolamento, desespero, profunda frustração associada às questões existenciais. Aqui, esse nome existencial é porque realmente as questões elas são voltadas para tudo que envolve o que a gente está fazendo aqui, né? Existe, como eu falei, a depressão clássica, né? Mas que os questionamentos são outros. Por isso que a gente sempre traz o nome existencial associado, porque aqui as dúvidas e questionamentos é voltado à nossa existência. Então, uma pessoa que vivencia essa condição, ela pensará obsessivamente sobre as questões voltadas para a vida, qual o sentido da sua existência, o que acontece após a morte, ou qual que é como que vai ser o futuro da civilização humana. E existe realmente uma preocupação real de querer fazer algo para contribuir através da sua existência, né, nessa vida, mas acaba se sentindo limitada, inútil e paralisada. Então, a depressão existencial, ela pode ser desencadeada por traumas emocionais, traumas que nós vamos colecionando no decorrer da vida, desde a infância, mas também pode resultar da configuração mental que a gente vai projetando ou que nós desenvolvemos. Então, existem pesquisas que demonstram uma prevalência de depressão existencial muito alta nas crianças e adultos superdotados, porque a gente acaba tendo uma visão mais ampliada sobre vários assuntos e de forma muito profunda. Então, essa crise existencial em si, ela pode ocorrer com qualquer ser humano, como eu citei, mas pela intensidade de percepções que o superdotado tem, essas questões elas são mais potencializadas. Então, de acordo, né, com Dabrowski e a sua teoria da desintegração positiva, esse tipo de depressão é um passo necessário para um indivíduo talentoso se transferir para um nível mais elevado de consciência, mas nem sempre esse processo é fácil e requer muito suporte e muito autoconhecimento. E o autoconhecimento começa aqui, fazendo isso que a gente está fazendo, né, trazendo informações e podendo conduzir vocês nesse assunto específico. E por que o superdotado pode ter esse quadro? Como eu falei, né, o indivíduo superdotado, ele tem características bem particulares, e existem algumas razões, né, para esse quadro. Uma dessas razões é a sua capacidade de metacognição e muita curiosidade. Isso significa que o superdotado, né, tende a fazer perguntas mais difíceis sobre a vida. Muitas vezes lá na infância, os adultos que estão dando suporte para a gente, eles não sabem responder. E aí a gente vai acumulando mais questões. E o significado da vida e tudo de uma forma mais intensa. Muitos procuram na religião, né, essas respostas por questões existenciais, mas como um bom superdotado, muitas vezes eles não se conformam com o que está sendo dito, ou o que a religião ali está direcionando, né, e muitas vezes pode existir uma quebra, né, desde ali a criança ou o adolescente acaba tendo uma quebra relacionada à religião, porque aquilo que está sendo dito, ele não consegue ver sentido naquilo. Então, às vezes, eu não sei se vocês foram pessoas assim, né, crianças assim, mas quando eu vejo, né, alguns pais que têm muita dificuldade de conduzir o filho dentro de uma instituição religiosa, e esse filho é um filho superdotado, ele precisa apresentar outras maneiras de trazer justificativas, né, e esclarecimentos sobre essas questões, porque senão realmente a criança não vai fazer sentido para ela frequentar uma instituição religiosa, sendo que ela não acredita naquilo, né? Ela vai estar se sentindo hipócrita, vai estar se sentindo totalmente fora do contexto ali, e não vai dar seguimento. E um outro ponto é a maior sensibilidade, intensidade e preocupação com a justiça,
que o superdotado tem. Isso significa que eles sentem mais profundamente os erros do mundo e sentem um forte desejo de corrigir esses erros do mundo. Então, você vê que aqui eles acabam tendo uma visão muito abrangente, né, de querer resolver problemas do mundo. Mas ele se sente muito pequeno, porque sozinho ele não vai conseguir. E aí vem a frustração. Um outro ponto é o idealismo e o perfeccionismo frequente, levando a eles a procurar soluções sobre como eles, né, e pode fazer algo, e o mundo à sua volta, né, poderiam ser melhores. E isso leva à frustração na luta para conciliar esses sistemas, os comportamentos imperfeitos, e vai gerando vários conflitos. Eles também podem se sentir solitários, como eu falei, por se sentirem diferentes e muitas vezes alienados, pois eles lutam constantemente por essas questões existenciais, onde as outras pessoas, para as outras pessoas, né, pode parecer preocupações muito superficiais. E aqui é muito interessante porque quando o superdotado ele encontra no trabalho dele uma possibilidade de mudança na vida das pessoas e no mundo, isso é muito gratificante, porque ele associa o trabalho com a sua autorrealização de estar fazendo diferença na vida das pessoas, e aí ele começa a encontrar um sentido para a vida dele, né? Então, eu vi que isso fez muito sentido para mim quando eu consegui alinhar isso, porque antes, né, tanto na minha infância, na minha adolescência, até eu chegar ali, na época de faculdade, tudo, essas angústias sempre me acompanharam, né? E aí, quando eu vi dentro da psiquiatria e eu me senti acolhida pela psiquiatria, por todas essas questões, eu lembro como se fosse hoje. Eu passei por uma aula prática no CAPS, passei pelo SUS, né, com pacientes em surtos psicóticos, pacientes esquizofrênicos, e eu me deparei com uma história que mexeu muito comigo, muito, muito comigo. E aí eu lembro que eu chegava em casa, eu chorava, 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 e eu falava assim, enquanto os meus colegas, né, não queriam jamais trabalhar com pacientes psiquiátricos, o meu sentimento era assim, eu preciso ajudar essas pessoas. Eu preciso ajudar essas pessoas, porque em algum momento da vida eu posso estar no lugar delas. Ou eu posso estar em sofrimento assim como elas, né? E essa cotransferência, né, de vida e de questões que muitas vezes a gente acaba se deparando dentro da saúde mental, eu me sentia muito eu, né, e alinhando com o que eu poderia contribuir para aquelas pessoas, para alívio, né, de uma dor psíquica ou a dor da alma, aquilo foi de encontro com o que eu acreditava que eu poderia dar o meu melhor, com a minha missão, com o meu dom, enfim. Então, muitas vezes, quando a gente alinha isso, acaba sendo mais fácil, né, as pessoas superdotadas poderem colocar em prática da sua forma de contribuir, certo? Um outro ponto aqui é uma forte necessidade, como eu falei, de encontrar um sentido para a vida. E quando isso não é encontrado, novamente, essa pessoa ela pode ir pulando de trabalho em trabalho, pulando ali de relacionamento em relacionamento, porque muitas vezes isso não está alinhado, né? Então, se eu pudesse resumir o porquê que um superdotado ele tem mais possibilidade de ter a depressão, a crise existencial, é pelo fato deles serem mais curiosos, mais sensíveis, mais perceptíveis, mais apaixonados pela vida e por assuntos de uma forma muito profunda. E aí, em paralelo, essas características que o superdotado tem, vai levar ele a muito descontentamento, a muita frustração, a muita ansiedade e as crises existenciais. E de uma forma assim bem intensa, os superdotados, eles requerem um ambiente muito estimulante, que ofereça oportunidades que atendam às necessidades emocionais deles, ajudando ele a aplicar suas habilidades verbais e de compreensão avançada às suas experiências. Então, quando ele olha para a vida real, ele não encontra nada disso, ele só encontra um caos pré-estabelecido, e aí, às vezes, viver no mundo real é muito difícil para eles, né? E aí leva a vários tipos de comportamento que eu vou citar mais para frente. O isolamento, a não querer estar com pessoas da própria família, as tristezas, né? Então, a gente precisa cuidar. E um outro sentimento também que pode vir acompanhado, potencializando, né, esse quadro, é a autocobrança, a autocrítica e a hipervigilância que esse superdotado apresenta, certo? Deixa eu ver aqui. Então, aqui, se a gente fosse resumir, né, como que seria uma equação para a depressão existencial? Existe o distanciamento com a identificação dessas pessoas, a falta de oportunidade para elas interagirem,
mais a sensação de inadequação, uma ansiedade social e uma dificuldade em relativizar as coisas. Existe uma excelente capacidade, né, de memorizar os eventos ali da infância, que isso vai gerando muitos traumas. Então, aqui é um ponto bem interessante, porque não só os acontecimentos atuais, mas quando essa criança, né, que depois se torna adolescente, um adulto, ele tem uma memória ali muito intensa sobre pontos que viveu ali na infância, na vida, eles podem carregar isso de uma forma a chegar na fase adulta e ainda permanecer em sofrimento por alguns traumas vividos na infância. E aí, quando a gente fala de uma hipersensibilidade que o superdotado tem, isso ao quadrado, né, a gente potencializa isso também de uma forma muito, muito intensa. E aí, passando para os 7 sinais relacionados à depressão existencial. Aqui são 7 sinais de alerta, porque, como eu falei, vocês podem passar por esse processo dessas crises, porém, quando vocês começarem a se perceber, nossa, eu estou entrando nesses questionamentos, eu estou entrando com um passinho ali para ir para uma crise novamente, o que eu posso fazer? Né? Vou passar por ela, mas a identificação antes que a crise aconteça pode te ajudar muito, tá? Então, um primeiro sinal é você começar a sentir que tudo não tem sentido. Então, quando você se encontra na fase aguda de uma crise existencial, tudo deixa de fazer sentido. Esse é um sinal mais revelador da depressão existencial, porque vai produzir outros sintomas. Então, esse sinal, ele vai acabar puxando os outros sintomas, então acaba sendo o primeiro sinal de alerta. Então, você não vai ter mais vontade de fazer as coisas como antes, que te geravam prazer. Você vai ter prejuízos em relações de autocuidado básico. Às vezes, sair da cama, trocar a roupa, escovar dente, não comer nos horários certos. E aí você pode continuar com a sua rotina diária, com seus contatos sociais habituais, mas lá no fundo, você sente que tudo isso é algo totalmente inútil. Essa palavra, inutilidade, vai acompanhar muito todo esse processo. Então, quando você começar com questionamentos, se sentindo inútil, o que você está fazendo é inútil, não está tendo mais sentido naquilo que você está desenvolvendo, você já está com um pezinho ali para iniciar esse ciclo da crise existencial. Então, você sente que não vai ter valor ou significado real no que você está fazendo, seja no trabalho, ou você acaba discutindo com pessoas da sua família, colegas. Alguns relacionamentos já não vão para frente, e isso vai potencializar a sua angústia. E uma frase, né, que sempre acompanha também esse momento é: o que está acontecendo comigo? Eu não sou mais a mesma pessoa que antes, né? Então, isso acaba gerando conflito. Outra pergunta também muito constante que as pessoas acabam fazendo nessa fase: qual que é o sentido de fazer isso que eu estou fazendo? Qual que é o sentido de acordar, de trabalhar, comer? E essas perguntas, né, são a chave ali para você trazer para a consciência de que, ó, alguma coisa não está legal, né? Então, eu vou reformular esse momento da vida que eu estou, mas eu não vou deixar me atingir por essa queda, né? Porque a gente tem que pensar que esse processo é difícil, mas sempre vai levar a gente de uma forma mais ascendente para uma evolução. Então, aqui você vai se sentir muito sobrecarregado, com uma terrível falta de sentido de tudo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, não sei se vocês estão acompanhando esse boom da síndrome de burnout, né? Muitas vezes a pessoa, né, se sente presa ali relacionada ao trabalho, porque o pilar financeiro ele é importante, mas ela se sente presa não conseguindo conduzir a sua vida porque aquilo que ela está desenvolvendo não faz sentido. Saiu uma reportagem recente que uma das doenças, né, uma das síndromes dos últimos anos, que teve um crescimento absurdo, foi tanto o suicídio, quanto a síndrome de burnout e o uso abusivo de substâncias. Então, a insatisfação, muitas vezes, e questionamentos, não vou dizer que todas essas pessoas são superdotadas, né, mas o nível de gravidade que essa pessoa entra nesse ponto precisa ser visto, porque senão o superdotado é muito comum ele entrar em síndrome de burnout, né? Então, ele não conseguir dar conta daquilo porque ele se desconectou totalmente. O que ele está fazendo não faz sentido, ele não consegue dar um passo a mais ou contribuir de uma forma satisfatória para aquilo que ele está desenvolvendo e gera muito sofrimento. Um outro sinal é você sentir-se isolada e desapegada de outras pessoas. Aqui, o isolamento social, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque acaba confundindo ali, algumas pessoas perguntam sobre o autismo. Aqui são momentos bem específicos.
Geralmente, o isolamento social ali no autismo vai te acompanhar a vida inteira. Aqui é um momento específico que você está vivendo que você não quer contato nenhum com as outras pessoas. Então, a depressão existencial e o isolamento andam de mãos juntas, de mãos dadas. De repente, você deixa de sentir a conexão com os outros seres humanos, incluindo a sua família, seus amigos, e às vezes parece até ser um sentimento frio. Por exemplo, eu já ouvi de algumas pacientes a seguinte frase: o vínculo que eu tenho com a minha mãe foi que ela me trouxe para o mundo. Simplesmente só precisei dela para ela me trazer no mundo. Nós estamos no mesmo barco para aprender as coisas sobre a vida. No final, é eu comigo mesma. Né? Então, as pessoas da família, eu não tenho afeto nenhum, assim, ao ponto de ligar todos os dias, ao ponto de querer estar sempre junto, né? Então, não faz sentido esse vínculo muito intenso. E isso é muito comum também. Então, você não fica mais ligado com as outras pessoas, você não manda mensagem para as outras pessoas, as relações aqui se tornam muito mecânicas, para cumprir protocolos da civilização somente, né? Nada mais além disso. E parece que você acaba, né, estando sozinho e isolado de todos, e muitas vezes isso não te gera um desconforto. Tá tudo bem para você, né? Então, isso aqui é um sinal de alerta também. Então, o que acontece? Você pode até estar participando de conversas, você pode até ir em eventos sociais, porém, se você for obrigado. Mas você sempre será assombrada ali pela sensação de não pertencer àquele lugar, ou os assuntos que aquelas pessoas estão trazendo é muito superficial. Então, quando você precisa estar próximo de outras pessoas, isso piora muito. É quando você percebe plenamente o quão isolada e desapegada você está. E se expondo, você reforça ainda mais essa ideia. E aí você observa as outras pessoas socializando, se divertindo, vivendo a vida de uma forma natural. E aí você se sente cada vez mais estranha, porque você não quer participar disso, né? E isso acaba sendo um sinal também de que você está entrando nessa crise existencial. E aí, mais uma vez, você pensa na falta de sentido, né, do que aquelas pessoas estão fazendo. Você se pergunta como outras pessoas conseguem simplesmente viver e se divertir sem se preocupar com as questões do mundo. E isso vai sustentando cada vez mais esse seu sentimento. Um outro ponto aqui é um pensamento obsessivo sobre as grandes questões da vida. Aqui, quando você está passando, né, por uma crise existencial, você não pensa apenas em grandes questões da vida. Os pensamentos, muitas vezes, eles se tornam obsessões. Você busca o tempo todo por explicações e a sua mente, muitas vezes, ela é tomada por pensamentos. Como, por exemplo, qual que é o sentido de viver? O que acontecerá depois que eu morrer? Para onde estamos indo? Existe algum significado mais profundo de eu estar aqui, né, nesse momento? Então, você acaba questionando essas crenças, os seus valores. E aqui, muitas pessoas superdotadas, como eu falei, eles vão se apegando à religiosidade, à fé, mas também, às vezes, não encontram respostas nesses pontos. E aí, muitos superdotados, eles quebram os vínculos com as religiões, eles não concordam com os dogmas e as instituições, e por eles serem autodidatas, né, eles buscam criar a própria teoria sobre a existência. E aí, sim, esses questionamentos acabam ficando mais leves, tá? Esses sinais que eu estou trazendo aqui para vocês, não necessariamente você precisa passar por todos esses sinais, né? Mas quando você começa a identificar 1, 2 sinais, você já precisa ficar em alerta que você está entrando nessa crise. Um outro ponto aqui, uma profunda frustração com a sociedade, frustrações com as pessoas e com a sua vida em geral. Então, dependendo do que desencadeou a sua crise existencial, porque muitas vezes pode existir um gatilho que te leva a esses questionamentos, você pode se sentir decepcionada com a sociedade moderna, com a humanidade como um todo, com os sistemas, tanto de saúde, com a educação, sistema político, ou seja, com a vida real. Então, pode ser que você se decepcione com pessoas específicas, e aí você começa a reconsiderar o significado do que é amizade, do que é amor nas suas relações. Então, isso também fica muito intenso. E você pode também, muitas vezes aqui, sentir repulsa pela superficialidade de algumas pessoas, sobre os valores de alguma pessoa. Aqui você fica muito irritado com alguma estupidez de algumas pessoas. Às vezes, são pessoas da sua própria família. Então, a gente precisa olhar com mais calma para isso, para entender se é o momento que você está e como a gente pode fazer essas quebras de relacionamento de uma forma muito saudável, né? Porque
Não significa que por você estar numa crise, você tem que manter esses relacionamentos eternamente, porque é o ciclo familiar. Não, mas a gente tem que ter calma como vai fazer essas quebras, porque realmente quando você está em um outro nível, você lembra que as crises, elas sempre vêm acompanhado com uma evolução. Às vezes você acessou um nível ali que a outra pessoa ainda não acessou e tá tudo bem. Você não precisa chamar aquela pessoa junto, porque cada um tem o seu tempo. Mas aqui você pode fazer uma quebra para você não ficar em sofrimento, porque às vezes a gente entra em sofrimento por uma crença de que precisa manter a relação, né? Mas às vezes não precisa ser assim. Então você se questiona por que a vida é tão injusta, por que as pessoas são tão estúpidas, superficiais, mesquinhas, egoístas e falsas, né? Por que há tanta injustiça no mundo, por que a sociedade é tão superficial e tóxica, né? E aí você vai quebrando. Cada quebra que você for fazendo nos ciclos, nas relações, em alguns pilares, para você dar um próximo passo, certo? Pode haver aqui cenários diferentes, mas todos eles se resumem em uma característica muito comum que gera um sentimento muito profundo. E esse sentimento é a frustração. Então, não é uma frustração leve que você esperava uma coisa de uma pessoa e a pessoa agiu de outra maneira. Não é isso. É uma frustração muito profunda e intensa com o todo, né? E aí é um sinal de alerta para você rever o que você precisa reformular, tá? Por esse motivo, qual que é o tipo de comportamento diante dessa situação? Você decide se isolar da sociedade, você mantém distância de todos, né? Simplesmente se isola. E assim você vai alimentando o seu inconformismo, a sua tristeza e a sua real crise existencial que está acontecendo, tá? Então, eu falo que a crise existencial em si, ela é muito desafiadora, ela é o momento que a gente precisa parar, rever alguns pontos, para tirar aquela capa ali de algo que realmente não faz mais sentido para você dar um próximo passo muito maior que você precisa, certo? Um outro ponto aqui é o sentimento de desespero, porque você não pode fazer nada para mudar as coisas. Esse ponto aqui é um ponto bem intenso, porque um sentimento de impotência acaba tomando a gente. Então, depois da frustração, vem o desespero. E esse tipo de desespero, ele decorre do fato de que você não pode fazer nada para mudar essas situações, que você é apenas uma, que você está sozinha, e sozinha você não vai conseguir fazer a diferença. Então, isso aqui é tão bacana, porque quando a gente começa a entrar em ciclos, né, em comunidades, em isso que a gente está fazendo aqui, você vai ver que tem pessoas que podem estar passando pela mesma situação, e aí você vê que você não está sozinha, que você também tem esses inconformismos, e aí você vai se juntando com a sua tribo, para poder tentar aos poucos fazer uma diferença. E aí você sai um pouco desse sentimento de desespero. Então, por exemplo, você não pode acabar com toda a injustiça e o mal do mundo, ou você não consegue tornar as pessoas mais gentis e mais sábias, né, ou colocar a sociedade no caminho certo, mas o mínimo que você faz, um pequeno movimento, isso já acaba ajudando muito esse sentimento de desespero. E aí, é como se a gente vivesse o tempo todo com um momento de incertezas, que eu não sei o que vai acontecer, mas com uma autocrítica se o que eu estou fazendo está sendo suficiente para mudar isso, né? Então, é assustador, desolador perceber que tudo o que você pode fazer, muitas vezes é sentar e observar e olhar no máximo para você. Então, como eu falei, o sentimento que vem de uma forma intensa é o sentimento de impotência, tá? Alguém levantou a mão aqui. A Thaís colocou que isso é tão bacana, sair da frustração para o desespero. Isso. Geralmente é esse caminho que a gente percorre. A frustração e o desespero, e agora, né? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Pode falar, Thaís. Eu tava debochando aqui, porque eu fiquei rindo, tu falando com essa vozinha tranquila. Enfim, olha só, é tão bacana a gente sair da frustração pro desespero. Isso é tão bacana, tão bacana. Foi o que eu falei, Não, passo a passo, assim, né? Mas, assim, essa naturalidade, só quem já viveu isso mais de uma vez sabe que daí quando reconhece, eu tô achando maravilhoso, eu fiz quando reconhece, tipo, exatamente, eu tô aqui caindo várias vezes, tipo, é bem bacana, tipo, daquela frustração, daí dá desespero, daí tu encontra outras pessoas que não estão vendo o que tá acontecendo, que dá mais desespero, e daí tu finalmente vai encontrando pessoas que, tá, vocês estão vendo isso também, a roupa nova do imperador, eu chamo. Tá todo mundo vendo que o rei tá nu,
Então, mas eu tive que rir com essa vozinha, assim, tão bacana, sai da frustração pro desespero. E isso aqui, como eu falei lá no início, na teoria é muito bonito, né? Mas a tomada de consciência de que isso aconteceu, de que isso está acontecendo, de que isso vai acontecer, porque não vai parar por aqui, a gente vai ter várias crises no decorrer da nossa vida, é o entendimento e saber, nossa, eu estou começando a questionar isso. Tá me vindo uma frustração, eu não estou feliz com isso, aí vem o desespero. E o desespero aqui no superdotado é intenso, mas ele vai nos impulsionar de falar assim, vou fazer alguma coisa. Não é possível. Eu vou me movimentar aqui. Então, por que Dabrowski traz que é um movimento de evolução? Porque a gente não fica no mesmo lugar. Quem é o superdotado que começa a expandir isso, a gente vai olhando todas as nossas habilidades e como que a gente pode pegar uma habilidade que a gente tem para impulsionar isso e desenvolver alguma coisa. Entra como um desafio. Então, vem a frustração, o desespero para esse desafio da mudança. Mas, quando a gente não tem consciência disso, a gente estaciona e fica no sofrimento. Porque a gente não encontra ninguém, muitas vezes, que está passando pela mesma coisa. A gente questiona, será que sou eu? Né? Então, eu estou ficando louca, só eu que estou percebendo isso. E a gente precisa ajudar essas pessoas, trazendo a consciência e, às vezes, indo, né? O que acaba acontecendo muito? Você vai, entra nessa crise, você vai no médico, psiquiatra ou no psicólogo, entra com medicação e você fica a vida inteira tomando medicação, que adormece esses questionamentos e você passa a viver de uma forma automática a vida. Então, você nem evolui, porque você sai desse estágio de sofrimento e você também nem é conduzido para passar por esse momento e depois caminhar com as próprias pernas. É o que eu vejo muito, muito, através de uma medicação. Eu não estou dizendo aqui que a medicação não é importante, isso não. Vai ter momentos que, se o sofrimento for muito intenso, a gente precisa usar a medicação, né? Mas ela tem um tempo específico para atuar, porque senão ela vai simplesmente amenizar os seus sentimentos e você vai estacionar, você não vai passar para o próximo nível, né, de desintegração. E aí muitas vezes eu vejo pessoas tomando medicação e tão incomodada com aquilo, porque eu estou totalmente apática, meus sentimentos estão estacionados, tanto sentimento bom quanto ruim. E aí eu não consigo olhar, né, o que eu posso fazer a mais. E aí vive a vida inteira, muitas vezes, estacionado em um nível desse, sem dar o próximo passo, certo? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu também pego muito no consultório o outro extremo de pessoas que falam assim, doutor, eu quero parar de tomar medicação, eu não quero mais parar, eu não quero mais tomar, porque eu quero reagir, né? Eu quero fazer outras coisas. E a gente precisa ter calma também nesse processo de um desmame, entendendo qual momento da vida que essa pessoa está, né? O que gira em torno desses questionamentos, estar em acompanhamento terapêutico para esse momento ocorrer também, certo? Um outro sinal aqui é o mau humor, tristeza inexplicável e falta de motivação. Aqui, um sinal típico de depressão, a depressão clássica, qualquer tipo de depressão, é você ter baixa energia e baixa motivação. E aqui você acha muito difícil manter a sua rotina habitual, as suas atividades. E aqui, o que vai incomodar quando a gente fala de uma depressão existencial? As atividades mundanas, os comportamentos mundanos ali, o que a sociedade impõe, acaba sendo muito difícil, porque além de você ter a baixa energia e a falta de motivação, você não vê sentido naquilo que você está fazendo, né? Então você sente que simplesmente você não tem energia para fazer as coisas. Mas quando você traz um sentido para aquilo que você está fazendo, você consegue reverter isso. E aqui, além de você sofrer com a baixa motivação, baixa produtividade e dificuldade para ter inspirações no trabalho, mesmo você fazendo o que você ama, você acaba tendo um questionamento novamente. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou podendo usar o máximo do meu conhecimento para desenvolver isso? Eu lembro que eu passei por esse questionamento quando eu estava trabalhando, teve um momento que eu estava trabalhando para plano de saúde, quando o sistema, né, de plano de saúde, eles agendaram para eu atender 25 pacientes psiquiátricos em uma tarde. Para eu atender de 1 até as 6 da tarde, 25 pacientes psiquiátricos. E o plano de saúde marcava um paciente a cada 15 minutos. Eu lembro que eu entrei num sofrimento tão grande que uma paciente virou para mim e falou assim, doutora,
renova minha receita para 3 meses, sendo que nem era eu que tinha dado aquela medicação prescrito. A paciente falou assim, doutora, renova essa minha medicação para 3 meses, que eu preciso de você só para isso. Naquele momento, eu me questionei, né? Para que eu fiz medicina? Para eu ser uma médica que renova medicação? Eu sou uma médica que renova receita? É isso mesmo? Tipo assim, né? Eu tive vontade de rasgar o meu diploma. E aí, naquele momento, eu falei assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? Tudo bem que existem colegas que são médicos que renovam receita. Tudo bem. Tudo bem que são médicos que atendem paciente em 15 minutos. Tudo bem. Eles conseguem fazer isso e tá tudo bem. Quer dizer, muitos estão adoecidos. Mas naquele momento, eu saí daquele dia, eu atendi os pacientes de 1 até 9 da noite, porque eu não atendi paciente em 15 minutos. Eu fiz os meus atendimentos e eu achei super desumano, porque você ainda paga plano de saúde, ainda tem que ficar esperando 1 hora para ser atendido. Isso eu também acho super desumano, mas ali estava sendo desumano tanto para o paciente quanto para mim. Eu saí dali e quebrei vínculo, falei, não vou mais atender plano de saúde, porque não fazia sentido para mim aquilo que eu estava desenvolvendo e aquilo que eu estava muito limitado. E eu estava em sofrimento. E eu acabei questionando a psiquiatria. Será que eu quero fazer psiquiatria mesmo? Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque, como eu falei, o pilar financeiro ele é muito importante. Mas se você está num trabalho que você não consegue dar o seu máximo, que não está sendo legal, que você está se sentindo inútil, porque você não está conseguindo colocar toda a sua potência, você vai entrar em sofrimento. Aquilo que eu falei, por que está tendo tanta crise de burnout? As pessoas estão entrando em sofrimento, porque elas começam a perceber o potencial que elas têm, mas elas estão engessadas ali num sistema que vão levar ela para o sofrimento, né? E, lógico, tem várias outras questões. Então, você começa a questionar aquilo que você ama, porque você está no lugar errado, porque você não está conseguindo atingir aquilo que você precisa, né? O que você veio fazer. E tá tudo bem, porque outras pessoas vão se manter nesse lugar, né? E aí a gente precisa rever alguns pontos aqui. O outro sinal, né, é você não achar significativas e emocionantes. Então, isso aqui é muito um alerta, porque essa sintonia, né, é muito comum em todos os tipos de depressão. Você vê ali uma sintonia de não tá legal, não tô emocionada, não é algo que me gera felicidade. Não é um sintoma somente de uma depressão existencial. Mas aqui, você não luta apenas para seguir uma rotina, mas você também não encontra mais alegria nas coisas que você costuma fazer. E são coisas pequenas. Por exemplo, desenhar, assistir um filme, fazer um tipo de exercício. Né? Aqui é um sinal de que realmente fica muito... nada ali está prazeroso. E aí você paralisa. E quais são esses ciclos, né, de sintomas que acabam acontecendo? Vou passar aqui para vocês. Esses ciclos desses sintomas acabam sendo pensamentos distorcidos, muitas vezes autocobrança excessiva, aumento da rigidez, perfeccionismo, desesperança, apatia, isso que acontece muito. A bulia, o que seria a bulia? Você não consegue tomar decisões voluntárias, né? Você sente uma incapacidade de iniciar qualquer coisa que seja. O tédio também te acompanha aqui. E um ponto muito importante que a gente precisa perceber é você atentar-se muitas vezes para algumas questões, para a gente. Porque o que a gente acaba fazendo aqui? A gente se afasta de quem nós somos para agradar os outros. E para a gente se sentir pertencente a algum grupo, mas a gente fica cada vez mais distante de nós mesmos. Então, isso aqui é muito importante, porque o próprio superdotado ele tem dificuldade de falar não para várias situações, tá? E aí, aqui também, um sinal muito importante é quando a gente começa a ter distorções cognitivas. E quais são essas distorções cognitivas? Pensamentos de catástrofe. Então, você acaba se concentrando no pior desfecho possível de tudo. Você acaba tendo conclusões precipitadas sobre as coisas. Então, você espera que um desfecho, né, que seria X para você, seja provável, na verdade, acaba sendo uma outra coisa. Aqui, uma distorção cognitiva é uma visão em túnel. O que significa isso? Você acaba se focando somente em informações relacionadas a possíveis ameaças, ignorando as evidências, se é possível mesmo isso acontecer. Aqui, você acaba tendo uma leitura mental, como se você tivesse convicção de que você sabe o que os outros estão pensando, né? E como se isso fosse algo muito real. Então, tem algumas pessoas que têm facilidade em fazer a leitura de comportamento, a leitura de pensamentos, energético, né?
Mas aqui, quando você está em sofrimento, ou quando você está numa depressão existencial, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma coisa que até a gente falou nos outros módulos, você confunde o que é seu e o que é do outro, né? Porque se você está em sofrimento, às vezes você pode fazer uma leitura do outro de uma forma também distorcida. Um outro ponto aqui é um raciocínio emocional, então você acaba usando muito mais do emocional do que do lógico. Então, aqui você tem intensas mudanças em relação às suas emoções, e isso acaba sendo uma maior ameaça para você. Tem também pensamentos dicotômicos, é uma percepção de que existe somente duas alternativas. Aqui você traz muitas vezes em mente a teoria do tudo ou nada. Cada situação, né, para você resolvê-la de uma forma mais específica, você tem que escolher, ou é uma coisa ou é outra. Como se não existisse o meio termo, e isso é um sinal de uma distorção cognitiva, certo? Aqui também existe uma desqualificação dos aspectos positivos, então você acaba afirmando que relações positivas que você pode ter não vão ser positivas ou não vão acontecer. Existe também aqui uma incapacidade de você perceber pontos positivos no seu desenvolvimento, né, naquilo que você fez até hoje, você acaba desconsiderando tudo que você fez, né? E aí vai indo de conta com aquele sentimento de inutilidade, e a gente sabe que não é bem assim, tá? Um outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês são as características, 7 características de pessoas superdotadas que têm mais possibilidades de ter crises existenciais de uma forma mais frequente. Então, assim, de acordo com a teoria da desintegração positiva de Dabrowski, existem tipos específicos de pessoas superdotadas que são mais propensas à insanidade existencial e à depressão existencial. Aqui, Dabrowski, ele chama essas pessoas de pioneiras, né? Porque elas compartilham de características comuns e são pessoas que precisam ficar em alerta, porque esses ciclos de depressão existencial acaba sendo mais frequente. Então, são pessoas que têm uma autopercepção, uma hiperconsciência de tudo. Então, a pessoa, ela acaba sendo mais propensa a essa angústia existencial. É alguém que pode sentir, perceber, e perceber mais do que os outros, né? Eles prestam mais atenção a coisas que uma pessoa comum acaba ignorando, por serem coisas bem importantes, e eles vão percebendo as nuances nos comportamentos das outras pessoas e vão detectando as inconsistências das outras pessoas. Muitas vezes, eles observam que o que uma pessoa fala e o que ela faz não está sendo coerente. Então, isso vai levar ela a sofrimento, né? Então, isso é uma característica muito importante dessas pessoas. Uma característica comum em pessoas que podem ter depressões existenciais são os pensamentos abstratos. Então, os pensadores abstratos, quem são eles? Eles são pessoas particularmente suscetíveis a um tipo de depressão, porque eles pensam em termos de ideias e teorias. Então, eles sempre veem um panorama geral e percebem padrões entre as coisas aparentemente não relacionadas. Então, muitas vezes, eles poderão ver questões globais e existenciais ao contrário de alguém que se concentra, por exemplo, numa vida cotidiana, no ambiente imediato, tudo muito superficial, né? Então, é um tipo de característica também bem presente. A outra característica são pessoas que têm uma sensibilidade ou intensidade emocional. Dabrowski, ele fala sobre a superexcitabilidade emocional e sensorial. Então, essas pessoas, elas levam as coisas mais a sério. Então, elas simplesmente não conseguem relaxar e pegar leve. Elas sentem tudo muito mais profundo, porque o seu sistema cerebral, o seu sistema metabólico, a sua forma de funcionar é mais intensa. Então, por essa razão, as pessoas, elas não conseguem encarar tudo de uma forma muito leve, né? Então, elas se preocupam com coisas do futuro, da civilização humana e do significado da existência. Uma outra característica são pessoas que têm pensamentos independentes. Essa característica é quando aquela pessoa tem uma liberdade de pensamento. É um pensador independente porque ela confia no seu próprio julgamento e não na opinião do outro ou na opinião pública, né? Eles não seguem a multidão e eles nem agem de determinada maneira só porque ele foi ordenado algo. Então eles começam a fazer quebras de padrões que impostos pela sociedade. E isso aqui é muito intenso, porque esse tipo de pessoa, ele sempre vai filtrar as informações pelo prisma de pensamento independente e pensamento crítico. Então, eles nunca param de duvidar das coisas. E imagina você viver a vida inteira assim.
né? Então, isso aqui é uma característica muito comum no superdotado, mas, assim, não é todo superdotado que é assim, porém, as pessoas que têm esse pensamento independente e autocrítico acabam sendo mais propensas a desenvolver a crise existencial. Um outro traço aqui são as pessoas que têm a mente questionadora, né? Então, são aquelas pessoas que constantemente estão perguntando os porquês. Muitas vezes a gente brinca, né, que as crianças são as crianças do porquês, mas não são todas as crianças. É muito interessante esse ponto e característica que a gente vê desde lá da infância, as crianças que ficam o tempo todo do porquê. Às vezes isso pode até existir, né, querendo saber respostas, mas tem coisas que muitas vezes a gente nunca vai chegar numa resposta ideal, né? Então, essas pessoas, elas nunca ficam satisfeitas com uma explicação superficial, elas querem mergulhar na própria essência de tudo, elas procuram resolver os mistérios. Um outro ponto aqui é a busca pela justiça e a verdade. Essa é uma característica também que acompanha muito essas pessoas. Então, é um pensador profundo e profundamente afetado por todas as injustiças que existem no mundo. Então, essa pessoa ela tem uma tendência natural de procurar a verdade, a justiça em tudo, mesmo quando vai contra a maioria das pessoas. Ela é uma pessoa que não vai tolerar mentiras e hipocrisias, né? E agir, por exemplo, ela consegue já identificar de forma bem clara a falsidade, muitas vezes, em algumas pessoas. Existe uma obsessão ali pela verdade, que muitas vezes pode levá-los à profunda decepção por várias questões, né? E um outro traço também são aquelas pessoas que acabam se sentindo isoladas da sociedade e de outras pessoas. Como eu falei, já citei para vocês, né, esse sentimento de isolamento ele está entre os principais sinais da crise existencial, mas para algumas pessoas, esse isolamento, ela mesma vai ser a companheira dela para o resto da vida. Né? Então, essas pessoas já têm uma dificuldade inexplicável de se relacionar com os outros seres humanos, mas isso acaba ficando muito intenso e eles não conseguem aproveitar uma conexão com os outros. Então, são pessoas que acabam tendo mais possibilidade de crises existenciais. E, geralmente, durante a infância, eles se sentem isolados do todo, incapazes de desfrutar de atividades em grupos, de interação com os outros pares, e esses pensadores profundos normalmente não têm interesse nas coisas que fascinam, né, as pessoas da sua idade. Então, isso acaba sendo bem característico, que é bem possível que essa pessoa vai ter muito mais crises, né, por conta desse isolamento, do que as outras pessoas que conseguem fazer pelo menos algumas trocas, tá? E aí, como que a gente vai lidar com a depressão existencial ou crise existencial? Como que a gente consegue superar essa crise? E como a gente pode conseguir continuar, né, a nossa vida sob essa nuvem de pavor existencial que existe e que a gente pode, né, daqui a um tempo, mais para frente, vivê-la novamente. Primeiro, existe um passo a passo aqui que é importante a gente permitir vivenciar isso. Quando eu falo permitir vivenciar, quando a gente tem essa consciência, né, pode ser bem assustador a gente enfrentar a nossa própria escuridão, né? Mas é igualmente assustador a gente questionar a própria existência e tudo que a gente conhece. Eu acho que esses dois extremos, de você enfrentar algo, mas também você viver a vida inteira questionando, os dois extremos vão gerar um sofrimento. Mas a gente precisa olhar qual que vai ser gerado o sofrimento, mas que a gente vai conseguir ter uma solução no final. Viver o tempo todo questionando, muitas vezes a gente pode não chegar a solução nenhuma. Mas quando a gente enfrenta isso, é bem provável que a gente consiga encontrar soluções. Então é por isso que muitas pessoas que estão passando por uma crise existencial tendem a se esconder dela. E eles estão ocupados demais, se distraindo muitas vezes com outros assuntos, ou uma fuga mesmo da realidade para fingir que está tudo bem. Então, adivinha, isso não vai funcionar. Então, essas fugas da realidade pode fornecer muitas vezes apenas um alívio temporário. E aí, quando você supre os seus sentimentos negativos e foge das suas preocupações, eles não vão desaparecer, simplesmente. Então, volta e meia, esses pensamentos vão voltar. E aí tem pessoas que vivem a depressão existencial quase assim, 2 anos seguidos, né? Vive na depressão, porque começa a ter esses comportamentos de camuflar uma dor ali, não olha para isso, mas a gente só vai arrastando, né? Essa dor.
Então, provavelmente, se você está passando por uma depressão existencial, permita-se vivenciá-la plenamente, não evite as perguntas incômodas que estão confundindo a sua mente. Depois eu vou passar para vocês as estratégias do que a gente pode fazer para drenar esses questionamentos. É, e aí, quando você começa, né, a permitir que essas perguntas incômodas que estão confundindo aí a sua mente, elas chegam, a gente começa a identificar que é uma característica de um pensador profundo, ou um indivíduo talentoso que possui essas características, como eu já citei. Entretanto, o fato de que essa angústia existencial provavelmente será sua companheira para o resto da vida, quando você entra em contato com ela, filtra esses pensamentos, vai em busca ali de uma resposta mais direcionada, com todo um suporte, a gente consegue passar por essa crise de uma forma mais específica. Então, em vez de combater essas crises, você precisa fazer as pazes com esses tipos de pensamento. Então, aceitar como um fato que às vezes você vai se desconectar da realidade é importante, porque a gente só não pode estender esse período para não entrar num sofrimento profundo. Um outro ponto é você expressar-se de maneira criativa. Quando a gente está ali na depressão, na escuridão existencial, pode ser uma força motriz muitas vezes poderosa para a expressão criativa. Lembra que eu falei que muitas vezes a frustração, o desespero posteriormente pode nos impulsionar? Aqui, muitos artistas, poetas, autores, compositores, eles usaram da depressão como fonte de inspiração. Então, se você percebeu que você está ali entrando numa crise existencial, tenta usar desse isolamento, desse momento de introspecção, para criar, para você olhar qual ponto existe de insatisfação, o que você pode fazer para mudar e reconfigurar aquilo que está te incomodando para você criar uma nova possibilidade de mudança e criar soluções. E aí, quando você coloca as suas preocupações existenciais em uma busca criativa, isso também tem um efeito libertador para a sua psique. Porque você pode sentir quase fisicamente como um fardo, né, que está sobre os seus ombros, e isso acaba sendo uma terapia expressiva, né? Então, ao invés de você entrar na crise e ficar num ciclo de simplesmente não entrar em contato com isso, focar, olhar para outras coisas, fugir da realidade, ficar assistindo várias séries na Netflix, ficar. Tem muitas adolescentes que ficam jogando videogame, né? Que entra ali no mundo da leitura, porque foge ali da realidade. É importante você parar, você usar esse momento de introspecção, saber identificar o que está te gerando insatisfação e trazer soluções através da criatividade. Então, escolha, por exemplo, o empreendimento criativo e comunique os seus pensamentos e sentimentos por meio dele. Muitas pessoas gostam de escrever, gostam de usar a pintura, né, fotografia, escrita de poemas, ou até mesmo a dança, que você acaba expressando isso através do corpo. Não importa o que seja, o objetivo é você sentir-se capaz de expressar através das atividades esse sentimento. Um outro ponto aqui, eu coloquei comece um diário, né? Na verdade, o diário aqui, ele entra muito como um ponto para você nomear as suas emoções e sentimentos. Quando você coloca os seus sentimentos em palavras, não é menos poderoso do que uma terapia, por exemplo, expressiva. Aqui é uma forma de você liberar os seus sentimentos de desespero, isolamento, frustração. Você vai escrevendo de uma forma de fazer uma drenagem mesmo mental, e é como se você estivesse dialogando com alguém sobre essas questões existenciais que ocupam a sua mente. Então, você vai registrando todos os questionamentos, isso vai ajudar você a entender os seus sentimentos e pensamentos. E isso aqui é bem interessante, porque quando você faz isso, e você pode até guardar esses questionamentos, e daqui 6 meses, 1 ano, você pega para ler, você começa a rir de você mesmo, né? Porque como que os sentimentos, eles podem tomar a gente de uma forma tão absurda que nos paralisa, né, através dos questionamentos. Então, fazendo essa drenagem vai ajudar muito. E isso, a gente dá um nome para isso, que é uma terapia expressiva, que vai permitir que você se liberte, pelo menos parcialmente, desse fardo dos pensamentos existenciais. Então, se você introduzir a escrita como algo na sua rotina, logo você vai sentir que você está conversando com um bom amigo compreensivo ali, quando você expressa e quando você drena esses pensamentos para o materializar. Aí você vai nomear e vai materializar aqueles seus pensamentos que vivem um turbilhão na sua cabeça, certo? Um outro ponto aqui
é você não passar por tudo isso sozinha. Quando você se encontra no meio de uma crise existencial, é facilmente esse comportamento de se isolar do mundo inteiro, mas você pode sentir que ninguém te entende, que você é estranha, e aí não faz sentido você conversar com pessoas da sua família, com amigos sobre isso, porque realmente é real, eles não vão te entender. Isso é fato, ninguém vai te entender. Então, então se as pessoas vão me entender, como que eu não passo por isso sozinho, né? Busque pessoas que te entendem. Às vezes a gente gasta muito em locais errados. Então, mesmo que as pessoas, né, amigos, familiares, não vão conseguir te entender ou identificar as suas preocupações, algumas pessoas que estão vivendo o que você vive, pelo menos elas vão te ouvir. E isso vai te ajudar. Então, falar sobre isso é um ato libertador. Por isso que os grupos são importantes, por isso que as mentorias, por isso que os momentos de autoconhecimento. Porque quando você compartilha e vê que a outra pessoa vive aquilo ou tem outros questionamentos, a gente entra ali no emaranhado positivo de fluxo de pensamento, né? Então, você não passa por isso sozinho. E ser ouvida também é um efeito calmante, pois faz você perceber que as outras pessoas que estão vivendo aquilo se preocupam também com você, e você não está sozinha, né, com essas questões aí existenciais que podem muitas vezes nos confundir, é como se a gente estivesse ali numa areia movediça, né? Quanto mais você tem questionamentos, mais perguntas vêm, mais questionamentos aparecem, tá? Então, um outro ponto aqui também é buscar profissionais que entendem desses questionamentos, né? Terapias ali, por exemplo, com profissionais que lidam com pessoas superdotadas, que podem te ajudar em relação a essa depressão existencial, se ela persiste por meses. Se você tem dificuldade, por exemplo, em cumprir tarefas diárias mais triviais, é importante buscar ajuda. Se você acaba, por conta desses ciclos de pensamentos existenciais, se isso vai te levar a pensamentos suicidas. Porque em casos mais graves, a gente não encontra respostas para questionamentos e a gente chega a uma resposta. Então, é melhor eu não estar aqui, né? Para poder aliviar esses muitos pensamentos que existem. Por mais que a pessoa não tenha coragem de tirar para a própria vida, acaba tendo pensamentos suicidas, né? Então a gente precisa cuidar. E aí, aqui nesse quadro extremo, que pode levar um superdotado a esse tipo de pensamento, a gente precisa intervir. Primeiro, a medicação aqui, ela estabiliza alguns tipos de pensamento e emoções, que a superexcitabilidade emocional aqui fala muito alto. Você tem um direcionamento, acaba fazendo um suporte também em relação à parte terapêutica, e aí esse resgate da depressão existencial acaba sendo mais rápido. E aí você consegue passar por tudo isso de uma forma mais específica e sem tanto sofrimento. Uhum. A Thaís falou aqui que chama de pensamento de morte. Isso mesmo, porque a pessoa não está com aquele quadro clássico da depressão, né, de pensamentos que geram a comportamentos suicidas e tentativa, mas aqui o sofrimento é tão grande por falta de respostas devido a essas questões, que ela acaba sim tendo pensamento, né, e às vezes tem até dificuldade de compartilhar isso com alguém, né. E aqui, um outro ponto que é muito importante também é você viver o acalme-se. O que isso significa? Tem um psicólogo que ele traz essa teoria que o acalme-se, existe alguns pontos para você aceitar as situações como elas são e manter o foco no presente. Aqui não significa aceitar a situação porque um superdotado com um inconformismo gritante não vai simplesmente aceitar. Mas é você receber as sensações desse processo, mesmo que pareça estranho, e mudar o que está ao seu alcance. Né? Isso de aceitar as situações é que realmente, por exemplo, realmente o mundo está de pernas para o ar. Realmente, o sistema político, o sistema educacional, o sistema de saúde é horrível. A gente sabe disso, é algo real. Mas até que ponto eu posso realmente mudar algo, né? Por exemplo, fica aquele um monte de pessoas, né, na briga ali política, mas a minha vida não vai parar por conta disso. E o que eu posso fazer dentro do meu alcance para mudar aquilo que eu acredito? Então, são pequenas mudanças, né? E aí, aqui, é aceitar de uma forma que você consiga mudar pequenas coisas. Substituir o seu medo, a sua raiva, a rejeição por aceitação. Não lutar contra as suas sensações. Resistindo, muitas vezes, até um ponto de te gerar ansiedade. A Thaís colocou até aqui, né, que é um pensamento de certeza, que não tem mais sentido estar vivo aqui, que já deu e não precisa mais estar aqui.
e tá na hora de ir embora. Essa sensação que muitas vezes acompanha a depressão existencial, né? Mas, junto com esse sentimento, com esse pensamento, aquilo, o superdotado, ele tem um pensamento tão específico de que ele é um bom resolvedor, né, de problemas, eu consigo resolver de uma forma tão específica, então por que não resolver essa angústia? Né? Parece muito simples falar sobre isso, mas todo o processo terapêutico que a gente faz, a gente vai resgatando isso, né? Que como você pode ter tanta potência e a gente precisa canalizar para um lado positivo. Muitas vezes o que leva, muitas vezes, o sofrimento é que a gente está colocando toda a nossa energia no lugar errado. Vai resolver ficar criando brigas e batendo ali na tecla de uma forma de querer mudar o pensamento do outro? Não vai resolver. Né? Então, o que a gente pode usar da nossa potência, da nossa habilidade, da nossa inteligência para aquilo que realmente é possível? Então, a gente vai reconfigurando isso na terapia, no suporte, porque você está aqui por algum motivo, né? Você precisa desenvolver algo. E aí a gente vai nessa busca do que te gera prazer para essa resolução, porque é possível, tá? Um outro ponto é contemplar as coisas à sua volta. Muitas vezes, a gente deixar acontecer as coisas, né, sentimentos, externalizar através do corpo, isso é muito importante. E quando a gente também olha à nossa volta, observando cada detalhe do ambiente, descrevendo muitas vezes o que está acontecendo, a gente vai aterrando os nossos pensamentos para o aqui e agora. Muitas vezes, o superdotado, os nossos pensamentos, o que a gente classifica dentro da psiquiatria de pensamentos arborizados, é que um pensamento vai linkando no outro, e quando a gente vê, tem aquela árvore, né? E aí, quando a gente traz os pensamentos para o aqui e agora, observando as coisas ao nosso redor, contemplando as coisas mais belas, né, e simples, a gente aterra os nossos pensamentos para a vida real que está acontecendo, né? E aí a gente vai saindo um pouco da ansiedade, dos quadros depressivos. Então, contemplar as coisas, mesmo que sejam pequenas, ajuda muito em relação à ansiedade e à depressão. Um outro ponto aqui é você agir com a sua ansiedade. Então, aqui, a gente diminuiu o nosso ritmo, a velocidade com que a gente faz as coisas, mas a gente se mantém ativo. Então, muitas vezes, o que acontece aqui? A gente tem um ritmo X, porém, os nossos pensamentos na depressão existencial, eles vão muito mais além. E aí, o que a gente consegue dar conta não acompanha o ritmo do pensamento. Então, a gente precisa fazer esse movimento de desacelerar o pensamento, diminuir o ritmo, mas se mantendo ativa. Então, primeiro, interromper tudo aquilo que te faz fugir do aqui e agora. Toda vez que você foge, você vai estar ampliando esse pensamento, arborizando esse pensamento. Então, a gente começa a fazer esse movimento ao contrário, tá? Liberar o ar dos pulmões aqui, ele traz como uma visão de você fazer meditação, relaxamento, respiração guiada para desacelerar a mente. Aqui, tanto na depressão quanto na ansiedade, a gente acaba tendo respirações muito ofegantes, né? E aí a gente leva um comando para o nosso cérebro que nós estamos em perigo. Isso vai ativar um mecanismo de luta e fuga, e as sensações são avassaladoras de que a gente precisa agir o tempo todo. E isso leva um desgaste energético muito grande. Um outro ponto aqui do acalme-se é manter todos os passos anteriores citados de uma forma que isso faça parte das suas rotinas. Um outro ponto é você examinar os seus pensamentos. Talvez você esteja antecipando as situações catastróficas. Então, é momento de você entender que essas sensações, elas podem ser até desagradáveis, mas elas não são perigosas. Então, a gente sempre tem que questionar. Você está pensando que está em perigo, mas quais são as provas reais disso? Trazer a mente consciente e a mente mais racional para agir nesse momento. Porque você lembra, o superdotado, ele tem uma superestabilidade emocional muito grande. Então, esse descontrole, muitas vezes, ele acontece quando o emocional, ele sobrepõe o racional. Então, é sempre buscar por provas reais do que você está sentindo, tá? Aqui, sorria, você conseguiu. O que significa isso? É a gente dar os créditos para o nosso reconhecimento de que a gente consegue passar por uma crise existencial de uma forma específica. Quantas crises existenciais vocês já passaram até hoje, que às vezes vocês nem se deram conta de que foi uma crise existencial, mas que vocês fizeram uma mudança, né, em algum pilar da sua vida, mas que você conseguiu passar por ela, né? E aí, às vezes, a gente se deixa em último plano, a gente não nos parabeniza, né, por algumas conquistas, e simplesmente vai alimentando o sentimento de potência, né, mas que não é bem assim.
O outro ponto aqui é espere o futuro com aceitação. Isso aqui é a gente sempre questionar pensamentos mágicos, né, de que a gente vai estar livre desses sentimentos, ou um pensamento ali muito mágico de que o mundo vai ser totalmente diferente. O que leva muitas vezes às nossas frustrações é porque a gente idealiza um mundo sem brigas, né, sem desnutrição, como seria o mundo ideal. Muitas vezes a nossa realidade é totalmente oposta, e isso vai levando a gente à frustração. Então, às vezes, tentar trazer os pensamentos, né, para as coisas que estão acontecendo e as mudanças acontecerem, né, de uma forma bem específica, tá? E aqui, o que a gente pode fazer para estar cada vez mais centrados em nós mesmos, né? E que seria a neurobiologia das emoções. Como a gente pode cuidar das nossas emoções? Ter um sono de qualidade, uma alimentação balanceada, prática de exercício físico. Durante esses momentos de crise, isso é importante. Permitir-se descansar. Isso aqui é muito importante, porque o superdotado, para ele, se ele não estiver produzindo, se ele não estiver funcionando, ele alimenta o sentimento de inutilidade. Como assim ter uma tarde livre? Eu preciso produzir alguma coisa aqui. Na verdade, o ócio, ele precisa ser produtivo. O ócio, você vai estar olhando para você. O ócio, você vai estar fazendo esse sentimento de introspecção para avaliar o que está te gerando dificuldades ali, ou o que está te gerando insatisfação para reformular. Aqui o contato com a rede de apoio, para você estar em grupos, em mentorias, em autoconhecimento, para saber que isso acontece com você, tá tudo bem, e que existe um passo a passo para viver isso de uma forma mais leve. A relativização, né, dos seus erros, olhar cada ponto do que você fez já no passado, nas tentativas de acerto, né, e que tá tudo bem. Sempre perceber o que você está desenvolvendo, ou o que você está fazendo, está te gerando sofrimento? Então, vamos ressignificar isso. Aqui, as demandas maiores do que a sua capacidade ou tempo disponível. Isso aqui é um ponto muito específico, que é isso que eu acabei de falar. Às vezes, a gente coloca tanta demanda na nossa vida, no nosso dia a dia, que não é que você não seja capaz, mas todo ser humano, ele funciona até tal ponto. Né? Então, é muito comum o superdotado, ele colocar milhares de demanda com a sensação de que ele precisa estar agindo ou produzindo. O nosso tempo, infelizmente, o nosso tempo é só 24 horas no dia. A sensação é muitas vezes que a gente tem é que precisaria de mais tempo, mas não é assim. Então, sempre pensar em fazer as coisas com qualidade, não se encher de coisas e fazer tudo de qualquer jeito, né? E outro ponto aqui também, para a gente equilibrar as emoções, as finanças estáveis. O ponto ali relacionado ao financeiro, ele é algo que gera também um descontentamento, muitas vezes pode ser gatilho para depressão existencial. Então, sempre pensar como que está o seu financeiro, não necessariamente se eu estou ganhando bem, mas como que estão os seus gastos também, né? Às vezes, tem pessoas que são muito inteligentes, que produzem muito, mas existe um déficit ali, muitas vezes, nas funções executivas, que não conseguem programar o seu tempo, o seu dinheiro, alguns pilares bem clássicos, né? E isso gera preocupações e pode ser gatilhos de crises existenciais, tá? E aí, as considerações finais, eu queria ouvir vocês, se vocês quiserem compartilhar, né? Quem já viveu, quem está vivendo as crises existenciais. Eu quero que vocês façam um exercício de observar os marcos das possíveis crises da sua vida, porque, como eu falei, às vezes você já passou, mas você nem se deu conta de que isso era uma crise existencial, e como que você está melhor, né, diante disso, e se você viveu ou está vivendo nesse momento algum tipo de crise existencial. Que todo esse passo a passo possa ter ajudado vocês, né, de alguma maneira, lembrando que novas crises vão vir, tá? Então, que a gente possa estar preparada para essas crises, porque o resultado final é sempre uma reformulação e uma evolução melhor, com essa possibilidade da gente expandir com o todo, de contribuir dentro daquela possibilidade que a gente tem, tá? Pode falar, Ana. Bom dia a todos. Olha, foi um divisor de águas eu escutar isso hoje, porque eu estou num momento que eu estou descobrindo que eu tenho essa superdotação, que eu sempre fui diferente de todo mundo. Tudo que você falou aí desde a infância, eu sempre fui tudo isso, questionadora, eu atrapalhava todo mundo, sempre me achei muito diferente. Mas assim, eu nunca achei que também era um diferente a esse nível, tá?
E agora eu venho estudando tudo isso, por isso que eu entrei nesse grupo. Eu me encontro no estágio, indo do quarto para o quinto, tá? Agora eu estou fazendo uma coisa que é que eu acho que é o meu legado, de ajudar na educação infantil, com um projeto muito grande. Eu tenho 12 CNPJs, eu faço 1 milhão de coisas por dia. O meu dia nunca dá para tudo, nunca dá. Eu trabalho sábado, domingo, de noite, e as pessoas me acham louca por conta disso. Mas assim, acham loucas e fica por isso eu cada vez faço mais coisas. Só que eu estou exausta, eu vivo exausta, não consigo ficar 1 minuto de lazer. Se eu estou no lazer, eu estou olhando para a pessoa, estou conversando com ela, mas eu estou pensando em algum negócio e eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei, assim, é uma coisa surreal. E aí, agora eu escutando tudo isso, eu falei, aí, eu sou essa pessoa realmente, e eu tenho que tentar exatamente melhorar. Eu não tomo remédio, porque eu tenho certeza que eu tenho TDAH, mas assim, eu não tenho esse ainda diagnosticado, né? Mas eu tenho certeza. É, e eu não tomo nenhum remédio, mas eu vejo até que eu tenho que tomar, porque eu sou impulsiva até a última coisa, a última geração. Isso está me cansando, eu tenho 57 anos, e você fala da energia, né? Minha irmã que tem 54, acabou de se aposentar, ela falou assim, você é louca. Eu 9 horas da noite, eu lavo louça, eu quero deitar, fico vendo meus vídeos no YouTube, você trabalha até meia-noite, para que é isso que você faz isso? Mas eu sou assim, eu não consigo, não sei não ficar parado 1 minuto. Uhum. Eu tenho que estar produzindo, sabe? E aí, Ana, é muito importante você colocar isso, porque a identificação traz a gente para esse lugar de que eu sou assim e tá tudo bem, né? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque tudo que é o excesso, chega uma hora que a gente pode pagar um preço. Por exemplo, vai chegar um momento que você pode passar por uma crise existencial voltada o seu cognitivo está muito acelerado, mas o seu corpo não vai dar conta. Né? Mais ou menos, às vezes acontece já isso. Isso, e aí você vai entrar em conflito de como assim, eu vou me sentir limitada pelo meu corpo, mas a minha mente quer produzir. Então, a gente sempre tentar alinhar, porque você pode entrar num quadro depressivo grave de estar nesse movimento muito acelerado e o corpo não dá conta. E aí vem o sentimento de inutilidade, né? Então, você configurar a sua forma de funcionar que você não chegue nessas exaustões, né? Muito intensa. E aí, com o suporte, né, tanto os grupos, eu não sei se você faz terapia nesse momento com uma pessoa que entenda, você precisa fazer com uma pessoa que entenda sobre superdotação, para você ver, porque para você nunca vai estar bom. Sempre você vai pensar, eu posso ir mais, né? Mas vai ter alguns sinais de alerta que você vai precisar olhar para desacelerar, porque a nossa essência é a gente ir até o fim e olhe lá, né? Mas uma hora a gente vai pagar o preço por isso. Então, para você não pagar o preço de uma forma que você adoeça, é importante a gente alinhar isso, entendeu? Entendi. Muito obrigada aí pela sua maravilhosa aula hoje. Ótimo, obrigada, Ana. A Thaís levantou a mão? Sim. Deixa eu botar o vídeo aqui. Eu até voltei para a cama aqui, não. Acalme-se, até voltei para. Se acalma, adorei. Então, assim, como sempre, né, Thaís, eu sempre digo, eu acho que o melhor investimento que eu fiz nos últimos anos, junto com o Estudavim, né, foi esses workshops contigo, esse trabalho que a gente está fazendo, assim, de verdade, cada vez, cada aula, eu não consigo voltar lá para ver depois, né, para mim tem que ser nesse ao vivo. Cada aula é um crescimento, assim, é uma visão, e a gente já conversou muitas vezes, então não é que eu saí de um zero, né? Então, eu digo sempre que é muito fácil me fazer feliz, porque eu sou uma pessoa feliz, mas é muito difícil me impressionar, né? Assim, acrescentar realmente, e é maravilhoso, assim, sempre muito feliz que tu encontrou esse propósito e colocou dessa forma, e que o Instagram me mostrou, nem tenho tempo de olhar as coisas lá, e esse encontro. E o que eu achei fantástico, assim, hoje, eu intuía, né? Eu já passei muitas vezes, e eu acho que desde de pequena, assim, muito essa questão da crise existencial, mas o interessante é que organizado, assim, né? No pensamento, como tu colocou, é quase como a sensação que eu tive, como em todas as aulas, né? Que eu acho que eu chamo de diagnóstico, desse reconhecer, quase que dessa autorização. A palavra em inglês é embracement, sabe? Tipo assim, é um acolhimento de que faz parte. Quando eu me divorciei, que daí faz uns 4 anos que eu tô em Londres, e logo depois teve, um mês depois, eu tipo, bom, minha vingança é ser feliz, então tá
tudo certo, isso foi a decisão. E aí depois teve a pandemia. E essa crise existencial, porque aí, claro, não tinha pra onde fugir, porque eu fui fazer vinho, eu fui fazer dança e tal. E aí, como teve a pandemia, tava em Londres, esse vazio, e eu ouvindo a Ana, assim, eu tenho 51, Ana, agora. E eu também eu não parava, eu não conseguia parar, né? Então, a pandemia, o divórcio e tal, e o vazio da, de um certo utilitarismo que a gente se coloca, e é isso que eu queria falar. Porque eu acho que daí, agora tem o nome, né, que é superdotação, que eu não tinha esse nome, que a gente vai se objetificando, e daí aquilo que é nosso fica vazio. Uhum. Esse eu acho que é o ponto, quando tu tem um existencialismo, né, lá o Sartre, é cérebro no balde, é vazio existencial, é isso que ele traz, mas a gente vai aí se colocando pro mundo, pros outros, e vai dando conta e tá se divertindo, mas também tá trabalhando, principalmente para quem é social, terapeuta. E aí, quando chega nesse lugar, é um esgotamento. Eu sentia isso. A pandemia, para mim, foi até uma bênção nesse sentido. Eu pude recolher, mas foi muito duro. E eu acho que eu só saí dessa crise existencial, né, que aí agora tá com um nome, esse ano. E agora no Brasil, que eu tava voltando para esse lugar de só trabalhar, de não fazer nada diferente de trabalhar, não. Em Porto Alegre eu saí com uns amigos. Começou a voltar esse vazio. E daí eu notei a importância de poder ficar sozinho um pouco. Uhum. Então, é muito, muito interessante essa forma. E eu tinha visto a desintegração positiva, adorei aquela aula e tal. Mas essa forma que tu colocou hoje, muito interessante, porque tem ok, é isso. Sabe como se fosse, tá, é isso. Esses pensamentos de morte, eu tinha de pequena. Uma coisa assim. E não é de suicídio, porque não é com planejamento. Uhum. Uhum. Então, achei bem importante essa aula, achei bem importante o trabalho como um todo e essa organização do pensamento, né? No fim das contas. Isso é tão importante assim, Thaís, porque como eu falei, o Dabrowski ele traz que os estágios não tem como a gente chegar no terceiro e voltar para o primeiro, por exemplo, ali de um algo egoísta. Eu vejo muito a minha transição foi na pandemia, eu entrei muito na busca de autoconhecimento. E aí, quando chegou 2021, por exemplo, eu falava, é uma coisa que vem de dentro, assim, eu preciso falar para o mundo, eu preciso, porque está sendo egoísta eu não compartilhar isso, né? Eu não desenvolver isso. E aí, quando a gente identifica em qual momento a gente está, igual a Ana falou, né, do quarto para o quinto, é desafiador, porque tem outras coisas novas acontecendo, mas é possível. Sempre tomando cuidado, porque a gente vai produzir, mas o vazio ali sempre vai estar ali chamando a atenção da gente. E aí, quando esse vazio, por mais que a gente esteja super ocupado com tudo, é o momento da introspecção, a gente precisa de um momento sozinha, né, para olhar, porque se a gente não parar, não tem como a gente perceber o que não tá legal. Então é o momento de parar, de olhar qual área tem alguma coisa que não tá me deixando feliz, e aí é momento de fazer o quê? Descartar aquilo ou desenvolver alguma coisa dentro daquilo para eu potencializar, agregar valor àquilo, né? Porque se não faz sentido, ou é porque não tem mais espaço na nossa vida e a gente precisa descartar, ou porque a gente pode estar agregando valor naquilo que a gente já está fazendo. Né? Então, olhar para isso de uma maneira do que a gente pode fazer para estar melhor. Né? Perfeito. O que para mim foi novo, só para completar, eu não conseguia fazer nada sozinha. Tudo eu tinha que fazer, eu sou Libra, cheio de coisa Libra, né? Tudo eu tinha que fazer, Lua da Casa 7, tudo eu tinha que fazer com o outro. E uma descoberta de que no meu casamento, nesse que eu me divorciei, o último, eu aprendi a fazer as coisas sozinha, eu não conseguia comer sozinha. Eu era pequena, a vida toda eu não conseguia nem isso. E eu aprendi essa solitude. Só que junto com a crise existencial, isso ficou parecido com depressão. E agora, de um tempo para cá, que eu recuperei o prazer social, e aí eu tô saindo aqui todos os dias em Londres, tem mais amigos do que eu consigo lidar, as pessoas estavam com saudade, que foi muito gostoso, isso, na verdade, né? As pessoas querendo me ver e tal. Hoje de manhã eu acordei, tipo assim, tá, deu de gente, volta, porque daqui a pouco vai dar defeito, assim, eu senti direitinho a transição. Então eu acho que volta para a questão desse equilíbrio de novo. Do estar sozinho, não precisar entrar na depressão, ou não precisar entrar na crise para se fechar, porque senão eu acho que talvez a própria, sei lá se é assim, mas a própria superdotação, o cérebro até ele faz tipo, deu de gente.
Se tu não parar, se tu não te coordena, TDAH, eu nos coordeno, entendeu? Tipo, e aí parei, eu notei isso hoje de manhã. Você parar porque você quer, não porque você precisa, pelo fato de ter passado do limite. É mais ou menos isso. Você está num autocontrole. Você percebeu, tá sendo muito estímulo, tá sendo demais. Agora, esse momento de solitude, de me reservar um pouco mais, tá tudo bem, não é uma depressão, mas eu preciso disso para me perceber e porque eu quero, né? Não porque meu corpo não tá dando conta, não porque eu extrapolei e eu tô precisando, porque senão eu vou adoecer. Né? Mais ou menos isso. Uma coisinha sobre. Eu tava, tipo, pensei que tinha encontrado Jesus, né? Lembra que eu te falei da medicação, depois que eu equilibrei a medicação. Nossa, tá direitinho, lindo, lindo. Aí eu viajei, eu vim pra cá, e eu meio que esqueci, que é claro, né? E aí esqueci, aí não tomei e tal. Mas parece que eu voltei tudo. Agora, essa semana, eu voltei a tomar de novo, começou a equilibrar. Então, isso também é muito interessante, que é ver o próprio trabalho desses princípios ativos de que tem mesmo essa questão química que acontece junto. E que não é, na verdade, medicação sintética, são fitoterápicos. Né? E isso eu achei mais legal ainda, porque na tirada parece que descoordenou tudo. E aí eu disse, claro que sim, apesar de ser fito, que parece que não é nada, né? Mania de achar que não é. Eu tive crise de ansiedade essa semana, uns 4 dias, tive que entrar com floral e tal. Eu disse, claro, eu não tô tomando direito. E aí o cérebro não vai, né? Quem encontrou Jesus? Não. Ainda precisa disso, é muito pouco tempo, né? De trabalho. Então foi muito, muito legal a aula, assim, e todo o teu trabalho, né? Então, maravilhoso. Então, muito obrigada, como sempre. Companhia perfeita do domingo, principalmente depois de socializar demais 15 dias. Tá bom? Então, um ótimo domingo para vocês, tá? E dúvidas surgindo, vocês podem me chamar.